Boa noite às queridas amigas e amigos da Associação Espírita Casa do Caminho, AEC. Meu nome é Onivaldo José da Silva. Meus cumprimentos também para todos aqueles que nos ouvem agora ou ouvirão depois. Antes de iniciarmos a apresentação do tema, vamos fazer nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai de amor, bondade e justiça, que nos concedeu a bênção da vida. Vamos abrir nossos corações, tranquilizar nossos pensamentos, para compreendermos as lições segundo a doutrina dos Espíritos. Agradecemos também aos bons amigos espirituais, sempre presentes, para que nos envolvam em vibrações fraternais, inspirando-nos amorosamente para conquistarmos as virtudes que precisamos e eliminar os defeitos que ainda insistimos em carregar. Que assim seja. Vamos então abordar o tema Estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, subitem 7º, Pressentimentos, envolvendo as questões 522 a 524. Primeiro falamos de pressentimentos. O que é? Significado? Quando surgiu? Para nós realmente ainda é uma incógnita. Mas lembre-se, este fenômeno chamado pressentimentos já foi debatido há muito tempo por vários povos, crenças, religiões e doutrinas, sempre de acordo com seus entendimentos, interpretações, convicções e conveniência individual ou coletiva. Então, falando de pressentimentos, nós dirigimos realmente esse trabalho com a finalidade da apresentação, sempre sob a ótica espírita, para conduzir as pessoas estudiosas ou não, olhem, para refletir sobre a importância da influenciação dos espíritos entre espíritos, conforme nos revelaram os espíritos encarregados de trazer para nós a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, assistido pelo Espírito da Verdade. Noutras palavras, é o Consolador prometido por Jesus de Nazaré. Primeiro vamos definir o que é pressentimento, que deriva de pressentir. Pressentir com o socorro que vamos buscar no dicionário Wise. Primeiro, sentir antecipadamente o que vai acontecer. Exemplo, pressentiu a dor de cabeça. Perceber, sentir ao longe ou antes de ver. Pressentir o perigo. E terceiro, adivinhar por indícios, pressagiar, antever, prever. Exemplo, pressentir o desastre. Então, o dicionário do Wise classifica em duas versões, dizendo ato de pressentir antecipadamente, é o pressentimento, mais pela emoção do que pela razão. A ocorrência de um fato futuro, suspeita, desconfiança. Por exemplo, tenho o pressentimento de que isso não vai dar certo. Segundo, conhecimento do que vai acontecer, obtido por intuição, previsão, palpite, presságio. Então, o próprio dicionário Wise, inclusive, nos coloca para fazer essa reflexão e mais tarde buscar a fonte. Significado de pressagiar: anunciar por presságios, agorar, prever o que vai acontecer, prognosticar, predizer. Sinônimos de pressagiar: pressagiar é sinônimo de pressentir, profetizar, prognosticar, predizer, augurar, vaticinar, visionar. Vejam quantas palavras são sinônimos realmente do significado de pressagiar. Agora, nota-se que existem várias palavras sinônimas, mas com várias interpretações. Por que destacamos essas diferenças de palavras com a finalidade de comentar pressentimentos do Livro dos Espíritos?
Isto porque Kardec, na introdução 1 do Livro dos Espíritos, explicou a diferença entre o espiritismo e espiritualismo, e espírita e espiritualista. Abro aspas para Kardec. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Ele também comenta no item 13 da introdução do Livro dos Espíritos as divergências na linguagem dos espíritos, afirmando, abro aspas para o Kardec, as observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência em que se nota na linguagem dos espíritos. Noutras palavras, os espíritos também dizem muitas coisas com muitas palavras para obter realmente o mesmo significado. Então, somos seres humanos diferentes, ora encarnados, ora desencarnados. Todos os seres humanos encarnados têm corpos físicos e eles são semelhantes pelos corpos. Todos os seres humanos desencarnados são espíritos ou almas e são desiguais, portanto, não são espíritos iguais. Neste estudo do Livro dos Espíritos, vamos comentar o item 7º do capítulo 9, que trata dos pressentimentos. Todos os espíritos influenciam e são influenciados. Isso aparece na questão 459 do Livro dos Espíritos. E respeitando-se a hierarquia espiritual descrita na escala espírita número 100, Livro dos Espíritos, onde existe realmente uma hierarquia que começa com os espíritos imperfeitos e vai até os espíritos puros. Era necessária essa distinção para se compreendesse o que é hierarquia espiritual. Os espíritos superiores são autoridade para os espíritos inferiores, e os espíritos inferiores não podem assumir uma autoridade moral e de conhecimento para os espíritos superiores. Ou seja, os espíritos superiores trazem para nós a verdade que deve ser descoberta através do estudo. Isto é válido e acontece para todos os espíritos que estejam participando ou atuando nas mais diferentes crenças, religiões, doutrinas, incluindo também descrentes, materialistas, ateístas, lembrando que todos os espíritos são criados por Deus e todos, sem exceção, estão subordinados à lei universal, aquela que eu falei anteriormente, a hierarquia espiritual, a autoridade moral dos espíritos superiores. Vejamos a questão 522 do Livro dos Espíritos e seguintes. Kardec pergunta: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Abro aspas para a resposta dos espíritos. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Eu já quero chamar a atenção aqui, porque essa resposta dada pelos espíritos já coloca realmente a palavra intuição. E nós utilizamos nas casas espíritas, muitas vezes, palavra inspiração e intuição como sinônimos, quando, na verdade, elas são diferentes. Ou seja, a inspiração é externa, vem de fora. A intuição é interna, é aquilo que o espírito, encarnado ou não, ele tem como conhecimento. Então, quando pedimos ajuda aos espíritos, solicitamos uma inspiração. E a intuição é quando buscamos em nosso íntimo nossos próprios conhecimentos. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor,
apenas para confirmar, porque nós estamos dando continuidade à resposta dos espíritos, que eles disseram. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Eu diria que aqui se encaixa a chamada programação reencarnatória, que muitos espíritos conseguem fazer por si mesmos, mas a grande maioria dos espíritos no nosso estágio ainda precisa da ajuda desses espíritos encarregados dessa função. Então, tendo estas caráter assinalado, ele, espírito, conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando se aproxima o momento de sofrê-las, se torna pressentimento, ou seja, já está já dentro dele. Os pressentimentos e inspirações são meios de nos comunicarmos com os nossos protetores espirituais. É através desse tipo de mediunidade que é possível receber os auxílios para o cumprimento de nossa encarnação. Os espíritos protetores é aquela resposta da pergunta 491 do Livro dos Espíritos, são aqueles que estão do nosso lado para nos ajudar. Eles conseguem nos inspirar através dos pensamentos, que é a resposta da questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos podem influenciar em nossos pensamentos e nas nossas ações? Então, quando te achares, aqui, desculpe, já é a questão 400 e 523. Como os pressentimentos e a voz do instinto são sempre um tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? E eles responderam: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, faz uma prece a Deus, que é o soberano Senhor de todos, para que ele te envie um dos nossos mensageiros, um de nós, ou seja, esse espírito já está já respondendo que realmente quando precisamos de ajuda devemos fazer a prece. É claro que quando estamos na incerteza ou dúvida, primeiro pedimos ajuda ao próprio espírito protetor através de uma prece. Se ainda sentir-se inseguro, que tal fortalecer sua fé, conforme aconselha o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo? E aí nós vamos para a questão 524. Os conselhos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? E eles, os amigos espirituais, responderam: tudo. O que é o tudo? Envolve realmente o procedimento moral, avanço moral, como também os assuntos do dia a dia na nossa vida particular. Ou seja, nós estamos buscando um aprendizado para crescer moralmente e, ao mesmo tempo, resolver aquilo que nós tanto necessitamos, que é o aprendizado através do conhecimento. Eles, os espíritos protetores, se esforçam para que vivais o melhor possível. Frequentemente, porém, tapais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Essa palavra colocada pelos Espíritos e pela tradução conforme a edição do Livro dos Espíritos, eu diria que é melhor substituir desgraçado por infelizes, porque facilita muito mais até a interpretação. E na própria questão 524, quando ele responde tudo, os protetores espirituais aconselham e recomendam a melhoria, o que é aumento do nosso conhecimento, além do comportamento moral. O lado moral é o principal papel da doutrina espírita, como já disse, contida em o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, Kardec faz uma observação nessa questão 524 e ele diz o seguinte:
Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Aqui é interessante que muitas vezes, não alcançando o objetivo que acabamos de citar como resposta dos espíritos, nós damos pouca importância às pessoas amigas, mas muitas vezes são elas que nos influenciam. Portanto, examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Portanto, ao falar de pressentimentos, na questão 522 do Livro dos Espíritos, que nós estamos comentando, quero lembrar que Kardec já havia falado antes da elaboração dessa pergunta e também depois sobre esse mesmo assunto de pressentimentos, porque Kardec notava realmente na sequência do livro as percepções e sensações dos espíritos. Por exemplo, questão 244A do Livro dos Espíritos. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa como sabe que isso vem dele, ele não vê Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, ele percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto. Continuando, poder-se-ia na questão 454, poder-se-ia de atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? E a resposta dos amigos espirituais foi essa: é sempre a alma livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Ou seja, mesmo encarnado, a matéria é uma dificuldade para o espírito, mas ele consegue realmente perceber esses ensinamentos. E no desdobramento da questão 454, pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? E eles responderam: pode, também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que num mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente. Eu coloco aqui a palavra presciência, consta no dicionário Wise, como previsão, pressentimento, conhecimento do futuro. Veja, essa questão de usar a mesma palavra para, vamos dizer assim, vários significados, é bastante complicada, por isso é necessário fazer este comentário. Veja, colocou depois do Livro dos Espíritos. Aparece lá no Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas. É o capítulo 15, Médiuns de Pressentimentos. E o número é 184. Neste item, o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas, muitas vezes também, é resultado de comunicações ocultas, e, sobretudo, neste caso, é o que se pode dar aos que dela são dotados o nome de médiuns de pressentimentos,
que constitui uma variedade dos médiuns inspirados. E aqui então entra a inspiração. No livro O que é o Espiritismo, publicado em 1859, portanto, 2 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec volta ao tema pressentimentos. Então, o que é o Espiritismo? Capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. O homem durante a sua vida terrena. Número 138. De onde vêm os pressentimentos? E a resposta que o Kardec nos coloca no livro que é o Espiritismo são recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade, e em algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Isso não, isso continua, inclusive, após 1857, na Revista Espírita, janeiro de 1858, na introdução. Ele diz: as práticas espíritas que ora revelam um poder oculto, ora a independência da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, são conselhos e não ordens. É claro que aqui ele já dá uma ampliação maior, mais elucidativa, quando se trata apenas da palavra pressentimento no seu sentido mais simples. Vamos na Revista Espírita, novembro de 1867. Pressentimentos e prognósticos. Olha, 10 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. E eu estou falando do ano de 1867. Kardec coloca: os pressentimentos têm, pois, a sua razão de ser e encontram a sua explicação natural na vida espiritual, que não cessamos um instante de viver, porque a nossa vida é normal, ou seja, o espírito é imortal. Então, para Kardec, pressentimento diz respeito à vida espiritual. Somos imortais. Nessa mesma revista, 1867, ele já fala de prognósticos. Já não é o mesmo com os fenômenos físicos considerados como prognósticos de acontecimentos felizes ou infelizes. Em geral, esses fenômenos não têm nenhuma ligação com as coisas que parecem pressagiar. Para Kardec, prognóstico diz respeito aos fenômenos físicos e nada tem a ver com os pressentimentos. Volto ao dicionário Wise. Pressentir, sentir antecipadamente o que vai acontecer. Por exemplo, pressentir a dor de cabeça. Perceber ou sentir ao longe ou antes de ver, pressentir o perigo como exemplo. E adivinhar por indícios, pressagiar, antever, prever, pressentir o desastre. Gente, olha quantas palavras consideradas sinônimas, segundo o dicionário, para que Kardec, provavelmente na época, deve ter estudado com bastante cuidado para colocar realmente pressentimento dentro da visão espírita. Aí Kardec vai mais longe, que em 1868 ele publica a Gênese, cujo subtítulo era Os Milagres, era não é, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Aparece também Predições. É nessa obra que Kardec faz uma análise sobre a vida e a passagem de Jesus sobre a terra. Vamos na Gênese, capítulo 17, Predições do Evangelho, item 15, ruína do Templo de Jerusalém. No item 15, quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício.
Ele está falando do grande templo judaico. Ele, Jesus, porém, lhes disse: Vedes todas estas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Essa passagem evangélica está em Mateus 24, 1, 2. Veja que Jesus já está alertando alguma coisa, provavelmente para despertar o interesse dos seus discípulos em ver de que forma as coisas devem ser vistas para se compreender realmente Deus e a sua criação. Aí eu fico me imaginando, devido ao mais alto grau evolutivo de Jesus, dotado de uma natureza específica e incomum, Jesus era capaz de exercer estes fenômenos chamados predições e outros que eram desconhecidos naquela época e muitos ainda hoje continuam inexplicados. Veja a Gênese novamente. Volto ao dicionário Wise. Sinônimo de pressagiar. Pressagiar é sinônimo de pressentir, profetizar, prognosticar, predizer, augurar, vaticinar, visionar. Já falei anteriormente, estou repetindo para reforçar. Um dos sinônimos de pressagiar é pressentir, profetizar, prognosticar, predizer. O dicionário sempre coloca a mesma palavra, significando realmente sempre as mesmas coisas. Profetizar é atividade de profeta. Então, como entender e classificar as profecias da Bíblia e de outros livros sagrados da humanidade? É claro que, pelo raciocínio lógico, deduzimos que o Espiritismo não tem todas as respostas que buscamos, mas nos ajuda a entender e como resolver todos os desafios que temos pela frente. E não são poucos. Então, deduzimos que este assunto é muito mais delicado e complicado para uma simples resposta. Logo, os interessados devem fazer suas próprias pesquisas e tirarem suas conclusões a partir do que é o Espiritismo. E é claro que a definição de Espiritismo como um assentamento, no, ou melhor dizendo, num tripé ciência, filosofia e moral, aparece no livro que é o Espíritos, onde Kardec já comentou a palavra pressentimento. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência de observação, muito importante, e uma doutrina filosófica, doutrina espiritualista. Como ciência prática, o Espiritismo consiste nas relações entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreendem todas as consequências morais que decorrem ou dimanam dessas mesmas relações. Aí nós vamos na questão 115 do Livro dos Espíritos e nós perguntamos para nós mesmos: quem somos? Quando fomos criados? E os amigos espirituais nos responderam: fomos criados simples e ignorantes, porém espíritos imortais. Nós temos toda uma existência pela frente. E isso aí a gente começa e procura comentar num gráfico onde colocamos mundos primitivos na base dessa figura e colocamos os espíritos puros habitando o mundo celeste ou divino. Esses espíritos puros, eles cumpriram toda a obrigação e necessidade evolutiva. Não sentem influência da matéria, não precisam mais reencarnar, salvo quando fazem isto por missão. Então fica para nós mais uma vez aí que se, embora criados simples e ignorantes, nós temos toda uma trajetória para percorrer. Olha, sair de espíritos primitivos para espíritos imperfeitos e alcançar espíritos puros é um grande caminho a seguir e nós não sabemos quantas reencarnações serão necessárias, mas esta é a destinação de todos os espíritos.
E aí nós ficamos pensando, bom, a partir do momento em que ele realmente encarna, vamos dizer assim, no nível de humanidade, ele já tem já o seu livre-arbítrio, ou seja, ele é capaz de fazer a sua escolha. Nós somos livres para aceitar ou recusar qualquer coisa. E na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos responderam: como tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir, porque sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. É muito interessante observar isto aqui e lembrar da escala espírita, que à medida em que o espírito cresce, ou seja, avança na sua evolução, ele tem mais condições de exercer com mais carinho, com mais cuidado e até com mais sabedoria o livre-arbítrio. Porque realmente, à medida em que nós crescemos espiritualmente, nós melhoramos a forma de exercer o livre-arbítrio. Portanto, você não é um corpo que está passando por uma experiência espiritual. Você é um espírito que está vivenciando uma experiência humana, cuja finalidade é crescer, é evoluir. Falamos do livro dos Espíritos, falamos de pressentimentos, olhamos para Kardec e perguntamos: qual é o legado de Allan Kardec? Ele trouxe para nós a mensagem dos espíritos superiores, cujo objetivo do Espiritismo é que ela é uma doutrina humanista, está voltada para o aprendizado e o crescimento do ser humano. O Espiritismo é o adversário do materialismo. O Espiritismo atua na transformação moral do homem. Na questão 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca uma frase que é fantástica. Ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer as más inclinações. E nós percebemos nesta frase o quanto é difícil vencer as más inclinações. Aí pensamos, o Consolador prometido por Jesus de Nazaré realmente é a doutrina espírita, porque ela veio através dos espíritos superiores, cujo conteúdo está no livro dos Espíritos. Qual é a sua finalidade? Relembrar o que esquecemos, explicar o que não entendemos, acrescentar o que necessitemos. Seu uso e aplicação depende de quem? De cada um de nós, porque é necessário estudar para aprender, aprender realmente para evoluir e desta forma entender, inclusive e principalmente, a finalidade da vida. Mas muita gente, muitas pessoas falam assim: eu já não tenho mais idade para estudar, eu tenho muita dificuldade. Lembre-se, sendo espírito imortal, o pouco mesmo que você aprenda, independente do seu próprio julgamento, você vai levá-lo na sua existência espiritual. E quando reencarnar, terá a oportunidade de recomeçar aquilo onde você parou. Portanto, comece a ver e pressentir o mundo de uma forma diferente que antes não via nem pressentia. Então, para finalizar essa questão de pressentimento, é necessário realmente agradecer a oportunidade da vida, como nós falamos na prece inicial. Então, que o nosso Mestre Jesus derrame suas bênçãos sobre todos nós, agora e sempre. Muito obrigado a todos e muita paz.